A gente vai ter um trabalho que parece uma tarefa, no sentido de que ele não é tão trabalhoso quanto da segunda avaliação, porque vocês só vão ter uma semana, e porque eu sei também que vocês devem estar cheios de trabalho de outras disciplinas, porque a gente está no final do semestre, e o final de semestre sempre é corrido, e no ensino remoto eu imagino que esteja mais corrido ainda do que costuma ser. Então, mas a gente precisa cumprir as 3 avaliações, e vocês vão ver que é um trabalho mais simplificado, mas também que dá trabalho, porque o nome é trabalho, né? Então, mas na aula de hoje, o que a gente vai ver? Na verdade, é só uma síntese de tudo que a gente viu ao longo da disciplina. A disciplina, como eu falei para vocês logo no início, ela não é uma disciplina difícil, como outras disciplinas são, mas ela é uma disciplina teórica, e é uma disciplina que ela tem um objetivo. E o objetivo dela é que vocês saibam o conceito do que é requisito, e saibam que existem várias formas de fazer, que existem várias formas de documentar, e que vocês vão fazer a escolha de vocês de acordo com o cenário que vocês estiverem, certo? Então, independente, não é que não existe uma receita dizendo é sempre assim que faz requisitos. Não. Existem vários documentos que vocês foram conhecendo ao longo da disciplina, existem vários métodos, e mesmo se vocês seguirem o processo tradicional de requisitos, que não é obrigado fazer todos aqueles documentos, é vocês que vão, como bacharéis em ciência da informação e analistas de requisitos, vocês é que vão decidir o que vocês vão fazer de acordo com a natureza e de acordo com o local que vocês estiverem trabalhando. Eu até tive curiosidade de olhar esses dias no LinkedIn para ver como é que eles estão pedindo de analista de requisitos. É interessante vocês adotarem esse hábito também. A gente tem a rede lá da parte de trabalho, que é o LinkedIn, e aí eles, quando fazem essas ofertas de trabalho, eles sempre colocam ali o que eles pedem. Eu gosto de olhar ali para ver se a gente está ministrando a disciplina de acordo com o que o mercado está pedindo nesse sentido, né? E aí, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, vocês vão ver isso. Essas empresas startup, que também, assim, estão crescendo bastante, né? Eles costumam pedir mais alinhado ao processo ágil, que a gente viu, e que vocês fizeram a disciplina, que vocês fizeram o trabalho na última semana. É mais alinhado à questão de história de usuário, em planejamento de tarefas, conhecimento do processo ágil, conhecimento de Scrum. Então, ali eles costumam pedir mais alinhados nesse perfil. Aí, empresas maiores e mais tradicionais, eles já colocam mais alinhado o que a gente viu no processo tradicional. Então, a forma que vai ser e o que vocês vão fazer vai estar muito ligado ao local que vocês forem trabalhar. Mas é importante que a gente tenha a noção do como fazer e do que fazer, dependente do local que nós estivermos. Então, essa disciplina de engenharia de requisitos, do processo de engenharia de requisitos, o objetivo dela é que vocês entendam que para fazer requisitos tem um conjunto de fases. O primeiro, que é a elicitação de requisitos e análise. Essa parte de elicitação de requisitos, a gente não praticou tanto na disciplina. Por quê? Devido à limitação do contexto que nós estamos. Se a gente estivesse no contexto normal, de uma sala de aula presencial, podendo sair de casa normalmente, a gente tem tarefas na linha de licitação de requisitos, que em vez da gente pensar no sistema, a gente conversar com alguém que tem necessidade de um sistema. Então, essa disciplina, quando eu ministro em tempos normais, eu até tenho uma atividade que eu peço para os alunos sair da sala de aula e procurar na UFOPA ideias de sistema. E várias vezes tem alunos que vão lá na guarita e conversam com o guarda para tentar ter uma ideia de como seria um sistema ali para a guarita, para controlar a entrada e saída. Vão lá na lanchonete conversar para ver como seria um sistema ali para fazer lanchonete. E aí tem esse trabalho de licitação conversando com o usuário do sistema em si. Isso nós não podemos,
os nossos tempos de hoje não nos permitiram fazer isso. Mas em tempos normais, essa atividade de elicitação de requisitos é uma atividade que a gente faz mais em contato com outras pessoas que vão ser os usuários. Aqui não, aqui vocês tiveram que bolar o sistema e, na maioria das vezes, vocês é que tiveram que pensar nos requisitos mesmo, sem questionar os futuros usuários. Isso foi uma limitação da nossa disciplina devido ao nosso contexto. Mas lembrando que em tempos normais, essa fase aqui de licitação e requisitos, envolve a gente conversar com os futuros clientes da nossa ideia. Depois da especificação de requisitos, é a fase em que a gente vai começar a documentar o sistema. Pensar nos requisitos do usuário e do sistema, entrar naquela fase de validação, quando a gente começa a verificar se o requisito que a gente fez está correto. E aí, o objetivo todo desse processo de engenharia de requisitos é chegar aqui no final com o documento de requisitos, que a gente já aprendeu que não é um documento único, que esse documento de requisitos é um conjunto de documentos. Quando eu falo documento de requisitos, eu não tenho só um, eu posso ter um documento de visão, uma regra de negócio, caso de uso, eu posso ter história de usuário, eu posso ter protótipo de tela, tudo isso é o que a gente chama aqui de documentação de requisitos. Nessa fase aqui de licitação de requisitos, que é a fase inicial, que eu falei para vocês que a gente não se debruçou tanto devido às características que a gente está agora na disciplina, ela envolve fazer essa licitação com um cliente. E para isso tem algumas técnicas, né, de licitação que a gente vai ver rapidinho. A gente já comentou, mas que a gente vai comentar novamente, porque essa aula é um grande resumo do que foi a disciplina. Basicamente, algo que vocês precisam sair daqui sabendo é o que é um requisito, já que vocês passaram 3 meses aqui, a gente se encontrando às quintas-feiras para entender essa disciplina, e o principal é sair daqui sabendo o que é um requisito. E vem a ser, o requisito é qualquer descrição de um serviço, uma funcionalidade, a gente já aprendeu, ou uma restrição do sistema. E nessa fase de licitação é a fase de descoberta, que vocês fizeram muito sozinhos. Mas, em tempos normais, a gente faz isso envolvendo todo mundo que vai ser usuário do sistema, que pode ser o gerente, pode ser o pessoal envolvido na manutenção, pode ser o cliente em si, e que tem um nome em inglês que, quando vocês ouvirem falar, stakeholder, são as pessoas que fazem parte, são as partes interessadas no sistema de vocês. Então, se um dia vocês tiverem que responder essa pergunta, o que é um stakeholder para requisito? É qualquer pessoa que está interessada naquele sistema que eu vou desenvolver. Então, quando vocês fizeram lá o sistema, tinha um sistema, se eu não me engano, acho que era aqui na turma de vocês, que era como se fosse uma agência de empregos. Esse sistema, quem seriam os stakeholders? Para todo mundo que estivesse interessado em procurar um emprego, seriam as agências de emprego, seriam as pessoas que iriam cadastrar as vagas ali. Então, qualquer pessoa impactada pela existência do sistema é um stakeholder. Se a gente pensar no SIGA, todo o corpo docente da UFOPA, todo o corpo de alunos da UFOPA, os técnicos da UFOPA, e até mesmo a sociedade em geral, são pessoas que são impactadas pela existência do SIGA. Aí, como assim a sociedade em geral? Bom, quando a gente tem um processo seletivo, como acho que está tendo agora, o gerenciamento desse processo seletivo é feito pelo SIGA. Então, impacta as pessoas fora da UFOPA também. Então, qualquer pessoa que é impactada pela existência de um sistema é o que a gente chama de stakeholder. A gente aprendeu aqui também que existem requisitos de usuário e existem requisitos de sistema, que os requisitos de usuário são muito ligados às funcionalidades em si. Na maioria das vezes, eles são escritos em português, normal, tradicional, mas a gente pode utilizar um diagrama para tentar facilitar. E os requisitos do sistema, que são mais ligados às restrições, mais ligados aos requisitos não funcionais. Então, requisitos de sistema do tipo, vai rodar no Windows e no Linux, vai rodar no Android e no iOS. Isso são requisitos de sistema. E os requisitos de usuário são aqueles que o usuário vai passar para a gente que ele quer, né? A gente aprendeu aqui na disciplina também que tem alguns tipos de requisitos.
os funcionais, os não funcionais e os requisitos de domínio, que eu coloquei aqui nessa outra cor, porque a gente conheceu eles como regra de negócio. Os requisitos funcionais é tudo aquilo, a gente já aprendeu, que descreve a funcionalidade do sistema. É ligado. E aí, relacionado aos requisitos não funcionais, a gente aprendeu que eu posso documentá-los através de documento de visão, onde eu coloco as funcionalidades ali, eu posso colocar o protótipo, eu posso ter um caso de uso que descreve o passo a passo, tudo isso são os requisitos funcionais. Requisitos não funcionais, a gente também já aprendeu que é tudo aquilo relacionado ao sistema e muito relacionado a restrições. Onde o sistema vai operar, qual é o tempo de resposta dele, qual é a confiabilidade dele. Vocês conheceram aqui também um documento, onde que é um template, que a gente precisa tentar preenchê-lo quando for fazer um documento de requisitos, onde eu tenho uma preocupação maior a itens relacionados a restrições do meu sistema. E aí eu tenho que... E aqui também nos requisitos não funcionais, eu tenho que me preocupar sempre em mensurar. Lembro que eu sempre falei nas aulas que a gente não pode usar palavras muito abstratas. Então, eu tenho que dizer que o sistema tem que ter um tempo de resposta X. Eu não posso dizer que o sistema tem que ser rápido, porque isso varia, né? Eu tenho que dizer a quantidade exata de usuários que vai suportar. Eu não tenho que dizer que são muitos ou poucos, porque depois isso vai ser um acordo, vai se transformar no contrato, e eu vou ser cobrada por isso no futuro. Além disso, quando vocês estiverem desempenhando essa tarefa de analista de requisitos, que vocês tiverem que fazer o requisito não funcional, algo que também tem que ficar claro, é que o usuário não, na maioria das vezes, ele não vai falar isso para a gente diretamente. Então, a gente é que vai ter que descobrir junto com ele, a gente que vai ter que questioná-lo. É muito difícil ele dizer para a gente que ele vai querer um sistema que aguente até 100 usuários simultaneamente numa transação, porque ele não vai pensar isso se ele não for da área técnica. A gente é que vai ter que, junto com ele, provocá-lo para que ele nos diga isso. Quantas pessoas você acha que vai usar o sistema? E no momento de pico? E você vai fazer se for um sistema, por exemplo, de uma loja, vai ter tempo que você vai fazer uma promoção, que você acha que vai ter mais usuários utilizando o sistema, e aí ele vai responder, e a partir daí vocês vão construir essa limitação. Então, não é tão trivial o usuário falar para a gente dos requisitos não funcionais. Quando a gente vai conversar com ele, ele sabe muito falar sobre os funcionais, sobre as funcionalidades que ele quer para o sistema dele. Se a gente estiver conversando com ele para desenvolver um aplicativo, por exemplo, no geral, ele não vai dizer para a gente que ele quer que funcione no Android e no iOS. A gente é que vai ter que falar para ele que é diferente, que se ele quer mesmo, que talvez seja mais caro para fazer funcionar nos dois. Ou seja, a gente que vai ter que provocá-lo, porque são as restrições do sistema. E vão ser coisas que a gente precisa acordar, porque senão a gente vai ser cobrado sobre isso. Por exemplo, se não ficar muito claro que o sistema que a gente está prometendo para ele só vai funcionar no Android, 2 meses depois ele vai dizer, olha, tentei instalar aqui no meu celular da Apple e não está funcionando. E se não tiver escrito em nenhum lugar que não funciona no celular da Apple, vocês vão ter que fazer funcionar. E aí vai levar trabalho, vai ser mais caro e pode ser que seja até o prejuízo do sistema. Então, é por isso que essa tarefa de requisitos, de deixar tudo bem acordado, é porque, como a gente viu lá naquele desenho inicial, quando a gente falou da disciplina, isso pode ser a causa de insucesso do sistema, porque a gente não acordou tudo com as partes. Então, essa parte do requisito não funcional, o recado para vocês que fica, quando vocês forem fazer essa atividade, é que talvez ele seja a parte mais delicada, porque é ali que a gente que vai ter que pensar e vai ter que falar das restrições para o cliente e fazer os acordos e deixar documentado para que depois a gente não seja cobrado por isso. Um outro exemplo também que às vezes a gente não se preocupa e pode ser um problema. A gente definir, por exemplo, quais são os browsers que o sistema vai funcionar. Isso é um requisito não funcional.
dizer, o sistema ele vai funcionar no Chrome e no Firefox a partir da versão X. Por quê? Porque se a gente não deixa isso claro, o cliente pode cobrar a gente que aquele sistema que a gente fez funcione em todos os browsers. Para a gente garantir que o sistema funciona em todos os browsers, a gente vai precisar testar ele no Chrome, no iOS, no iOS não, no Chrome, no Firefox, acho que agora não é mais eu acho que é Edge o nome. E aí a gente vai precisar fazer teste para garantir que ele funcione. Então, a gente vai precisar restringir. E aí essas preocupações são nossas enquanto técnicos da área de TI. Na parte, como eu já falei, dos requisitos funcionais, a gente não provoca tanto, mas aqui nos não funcionais é de responsabilidade nossa. E aí a gente precisa se preocupar em definir a velocidade que o sistema vai ter, qual é a facilidade de usuário, se ele é portável ou não. E um requisito não funcional, quando a gente fala sobre ele, a gente tem que levar em consideração esses 3 tipos de requisitos do produto, que estão muito ligados a restrições do software, os requisitos organizacionais, que estão ligados a políticas e procedimentos daquela empresa, e os requisitos externos, que estão ligados à legislação. E também não é o cliente que vai falar para a gente. Por exemplo, tem aquela nova lei que eu já falei para vocês da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados dos Usuários, não é o cliente que vai lembrar a gente que a gente não pode exibir determinados dados numa consulta da web, é a gente que vai ter que se preocupar. Então, conhecer esses requisitos de produtos organizacionais e os externos são preocupações do analista de requisitos, certo? Além disso, tem os requisitos de domínio, que a gente também aprendeu aqui na disciplina, que eles são requisitos que são derivados das características reais. Eles existem ali no sistema, mas porque ele existe no mundo real. Se eles não forem satisfeitos, o sistema pode tornar-se não prático, ou seja, se eu não me atentar a características que existem no mundo real, independente do sistema, ele pode atrapalhar a existência do sistema em si. Por exemplo, no SIGA, na UFOPA, todo aluno que ele não atinge a média 6, ele é reprovado no final da disciplina. Isso é o requisito da UFOPA. O SIGA, ele reprova o aluno que não obteve essa nota, não porque é um requisito lá do sistema, porque é um requisito da UFOPA. E se o SIGA não fizesse isso, ele não atenderia. Então, essas regras de negócio, os requisitos de domínio, eles são relacionados ao domínio da empresa. E aí, são exemplos como esse, que não é porque o programador quis colocar aquilo, é porque na vida real essa regra existe. Então, aí aqui vários exemplos. A desaceleração do trem deve ser computada através da fórmula. Aí ele coloca aqui. O aluno reprova se a média for inferior a 6 na UFOPA. No sistema de vacinação, deve haver somente 2 registros de vacina por CPF no ano. Isso aqui são requisitos relacionados ao domínio. É porque isso existe no mundo real e eu tenho que transpor para cá, certo? Todos esses requisitos, a gente já viu que a gente vai conseguir descobrir através da elicitação de requisitos, que é quando a gente for conversar com o usuário, ou quando a gente for propor o sistema. Aqui, como eu já falei, a gente ficou restrito na nossa proposição do sistema. Ou talvez vocês, um ou outro, tenham conversado com alguém, mas a gente não pôde praticar isso na disciplina devido ao momento que estamos. Se pudéssemos, a gente precisaria fazer algumas técnicas para conversar com o usuário. A primeira e mais conhecida é a entrevista. Quando a gente vai lá e conversa mesmo com o usuário, pergunta para ele, ele vai dizendo o que ele quer, o que ele espera do sistema. Essa é a mais conhecida. E aí, a gente precisa saber quem são os clientes, quais são as necessidades dele, qual é o problema que ele quer resolver, como é que é resolvido atualmente, para que a gente consiga propor uma solução. E aí, nessa entrevista, a gente tem que, com o usuário, a gente tem que ter em mente que no final daquela entrevista a gente tem que saber algumas coisas, as características do sistema, o problema que ele quer resolver, por que ele não foi resolvido até agora, o que o usuário espera na solução que vocês vão propor. Uma outra forma de também se encontrar
requisitos do usuário e aplicar questionário. Quando a gente não tem acesso direto, a gente pode fazer um formulário e pedir para o usuário responder. Só que quando a gente aplica um formulário, a gente já precisa ter um mínimo conhecimento do sistema. Por quê? Porque a gente vai ter que saber formular as perguntas para que consiga atender o que a gente quer, né? Então, eles usar a técnica de questionário é até útil, mas só que depois de uma entrevista inicial, quando a gente já conhece mais ou menos o que o usuário quer. Uma outra forma também da gente descobrir os requisitos que o usuário quer para o sistema dele é usar uma técnica chamada de brainstorming. Uma tradução para isso, você já deve ter visto, talvez, em outras disciplinas, principalmente na disciplina lá do Celso, quem já fez. Brainstorming é uma técnica que a gente chama de tempestade de ideias. A gente chama não, que a tradução literal em português de brainstorming seria tempestade de ideias. É quando se reúne um conjunto de pessoas e cada um vai dando uma ideia para resolver, e, no geral, ela é feita tanto com o cliente e toda a equipe. Ficam lá para tentar propor um novo sistema. Uma outra técnica também para descobrir os requisitos do usuário é um workshop de requisitos, que é o quê? É chamar todo mundo que é interessado naquele sistema, e aí tem o facilitador, que no caso serão vocês, o analista de requisitos, cada pessoa tem a sua vez de falar, e o objetivo aqui também é descobrir os requisitos de um sistema. Por exemplo, lá no sistema de vacinação, que foi o primeiro sistema que vocês trabalharam, a gente Eu acho que a professora caiu, hein? Renato Santarém é uma tristeza, viu? O bichinho deve estar falando até agora. Tá bom, porque senão não viu ela aqui de óbitos. De óbitos olha, eu voltei. Aí. Eu tenho que avisar, acho que vocês começam a falar mal de mim, né? Eu aviso, olha, eu voltei. Não, ninguém falou não, pode olhar na gravação, só elogios. Ai, tá aqui, caiu sim. Então, eu não troquei ainda a conexão, só ela voltou, então se eu cair de novo, aí eu troco, aí vai demorar um pouquinho mais, tá? Aparentemente foi só o normal de dia de chuva. Então, eu nem lembro onde eu estava, mas eu estava falando para vocês, acho que era de workshop de requisitos. Tá aparecendo a tela ainda? Ou ela parou? Tá sim, tá aparecendo. Tá? Então, a queda não foi uma queda, só ralou o joelho, não machucou não, porque quando a gente cai feio, até a tela não aparece. Então, eu estava falando para vocês que, eu acho que eu caí bem na hora que a gente estava falando sobre o workshop de requisitos, dizendo para vocês que lá naquele sistema de vacinação, que foi o sistema que vocês trabalharam, que inicialmente na disciplina, que se a gente tivesse em tempos normais, uma forma de fazer licitação era ir num posto de saúde, chamar as pessoas interessadas, né, quem aplica a vacina, o gerente do posto, a enfermeira, para uma sala, e aí eles começarem a falar sobre o que eles esperavam que o sistema tivesse. Aí, essa técnica é chamada de workshop de requisito, né, quando chama todas as partes interessadas, e o analista de requisitos conduz essa reunião. Só que aí, e qual é a diferença dela para a entrevista? É que, no geral, na entrevista, vocês vão fazendo com cada pessoa, né? Primeiro iria conversar com a enfermeira, depois iria conversar com o gestor do posto de saúde, depois iria conversar com o secretário de saúde. São entrevistas individuais. Na técnica de workshop de requisitos, não. Põe todo mundo numa sala, e aí cada um vai falando sobre a sua necessidade. Qual é a diferença do brainstorming, que é a tempestade de ideias, que foi a que veio antes? Não é muita, não, é só que no brainstorming toda ideia é bem-vinda. Então, se a pessoa diz assim, eu quero que o sistema mande um aviso, SMS para a pessoa, na hora que for a hora dela se vacinar.
por mais que isso no final não seja implementado, ele é bem-vindo ali no brainstorm. Qualquer ideia que a pessoa tenha, eu quero que, se a pessoa não for tomar a segunda dose, tenha uma pulseira que dê um choque nela até ela ir para o posto de saúde. É uma ideia louca, mas no brainstorm essa ideia não é censurada. Tudo pode. Aí depois, verificado o que dali se aproveita e o que se aproveitar dali é que vai para o documento de requisitos. No workshop de requisitos, a diferença é que não, que já é uma reunião mais direcionada mesmo. As pessoas têm que falar dos requisitos que realmente já estejam muito alinhados ao que vai ser feito. Então, isso são técnicas para fazer essa elicitação de requisitos. Se a gente tivesse em tempos normais, a gente teria praticado isso aqui, tá? E o objetivo dela é a gente entender o domínio da aplicação, entender as regras de negócio. Por quê? Porque a gente pode desenvolver sistemas muito diferentes da nossa área. Podemos ter que entender sobre contabilidade, saúde, supermercado, dependendo do que a gente for contratado para fazer. Aí, como a gente não pôde praticar isso, a maioria dos sistemas vocês foram propostos de acordo com o conhecimento de vocês mesmo, do que vocês entendiam que era necessário. Também, porque a gente também, quando fala sobre essas técnicas, a gente está muito alinhado com a ideia de que a gente foi contratado para desenvolver o sistema, que a ideia não é nossa, a gente vai fazer. Existe um outro cenário, que é quando a ideia é nossa. A gente teve uma ideia de um aplicativo e a gente que está bolando essa solução, mas mesmo quando a ideia é nossa, é interessante que a gente converse com outras pessoas para a gente verificar se aquela nossa ideia tem sentido também, né? Eu tive uma ideia de um aplicativo para fazer restauração de obras. Aí, por mais que a ideia seja minha, é interessante que eu converse também com pessoas que trabalhem com isso para que eles verifiquem se essa ideia que eu estou tendo não é só uma ideia louca ou se é uma ideia que é válida naquele mercado de restauração de obras, por exemplo. E eu acho que esse exemplo que eu dei agora nem é da turma de vocês, é lá da turma do sábado, que tem um sistema assim. Beleza. Aí depois que a gente faz essas conversas iniciais, a gente vai para a fase que é a coleta de requisitos, que quando o resultado dela é um documento preliminar, que a gente chama de draft ou rascunho, quando a gente tem a primeira etapa, mas a gente ainda não disse ok, essa é a minha versão final. Aí a gente aprendeu que quando isso acontece, como a gente faz para validar? Além do documento, é interessante a gente fazer aquelas telas do protótipo, que elas nos ajudam a fazer com que o cliente entenda melhor o que a gente está propondo, certo? Quando a gente está nessa fase de coleta de requisitos, que a gente conversou com o cliente, que a gente está construindo, a ideia é que a gente levante um conjunto de requisitos e depois a gente vai agrupá-lo. Por exemplo, ele diz assim, deve ser possível consultar o preço de uma mercadoria. A consulta deve retornar uma resposta em no máximo 5 segundos. Aqui ainda está meio misturado. Aqui eu ainda tenho o requisito da funcionalidade em si, junto com o requisito não funcional, que é o tempo de resposta. Depois, eu vou separá-los nos documentos específicos. Quando eu estou conversando com o cliente, eu estou fazendo um conjunto de anotações ali do que ele está falando. Depois eu vou estruturar. Eu vou separar o que é funcionalidade no meu documento de visão, o que é requisito não funcional lá no documento de requisito não funcional. Isso depois das minhas conversas, aí eu vou para casa e estruturo tudo. Aí a gente viu também que nessa disciplina que fazer essa tarefa de análise de requisitos, ela não é uma tarefa tão trivial, porque quando a gente está falando aqui na teoria, parece que o usuário sabe dizer tudo o que ele quer no sistema, mas nem sempre. Nem sempre os stakeholders, ou os tais usuários, as partes interessadas, sabem o que realmente eles querem. Nem sempre eles expressam requisitos numa terminologia que seja acessível para a gente. Às vezes, eles expressam requisitos na terminologia deles. Ou seja, a gente vai lá entrevistar o gerente do laboratório, ele vai começar a falar em reagente, em pipeta, e não sei o quê, e a gente não entende esses termos porque isso é lá da química, não é nosso. Stakeholders diferentes podem gerar requisitos conflitantes. O que é isso? Partes interessadas
podem, eu converso primeiro, por exemplo, eu vou ali, eu quero fazer um sistema de segurança ali para a UFOPA, que vai controlar a entrada e saída das pessoas na universidade. Aí a primeira pessoa que eu vou conversar é com o guarda, que fica lá na guarita, né? Aí ele me diz, aí eu pergunto para ele, olha, você quer ter o controle da hora que as pessoas chegaram, para que depois seja feito algum tipo de rastreio? Aí ele diz, não quero não, só quero que registre o documento mesmo dela. Só o documento e onde ela vai. Aí depois vocês vão lá conversar com o gerente da segurança. Aí o gerente da segurança diz, não, precisa sim que seja registrada a hora da entrada, a hora da saída, para que, caso tenha algum incidente na instituição, eu saiba quem é que estava dentro da instituição naquele momento. Veja que aí, quando eu converso com pessoas diferentes, cada um pode ter uma ideia diferente sobre o sistema. Então, isso também é algo que o analista de requisitos vai precisar gerenciar. E é por isso que, além das entrevistas individuais, muitas vezes é interessante a gente colocar todo mundo junto numa sala, fazendo workshop mesmo de requisitos, para que todos deem opinião, para que o guarda converse junto lá com o gerente de segurança e eles cheguem ao entendimento da melhor forma de fazer o controle de acesso de pessoas na instituição. Outra coisa é que, às vezes, fatores políticos e organizacionais também podem influenciar os requisitos. Algo também que, às vezes, dificulta essa fase de análise de requisitos é que algumas, eu acho que eu nem cheguei a comentar isso com vocês, mas é que algumas vezes a gente vai criar um sistema que talvez substitua o trabalho manual de algumas pessoas. E aí ela não quer explicar o trabalho dela, porque ela sabe que ela pode vir a ser substituída por aquele sistema. Então, às vezes tem essas dificuldades também. Bora ver um exemplo disso. Vocês vão desenvolver um sistema sistema de pagamento de uma garagem, né? Imaginem lá o shopping. Quando a gente quando vai no shopping de carro ou de moto, tem aquele ticket que a gente tira na máquina, e hoje em dia, faz muito tempo que eu não vou no shopping, desde que começou a pandemia, mas eu acho que já não tinha mais a pessoa do guichê, a gente já pagava para uma máquina esse ticket que a gente recebia quando entrava lá. Então, imagina o trabalho de ir lá com a pessoa do guichê para tentar descobrir como é que funciona ali. Eu estou dando um exemplo que é ruim, porque a gente até mais ou menos sabe o que a pessoa faz, que é receber o dinheiro, olhar o tempo que a pessoa ficou e cobrar. Mas digamos que a gente vai lá e licitar o requisito com aquela pessoa. Provavelmente ela vai dificultar o trabalho, porque ela sabe que da feita que o meu sistema estiver pronto, não vai mais precisar dela, a máquina vai fazer o trabalho dela. Vamos ver outro exemplo. No caixa de supermercado. Hoje, aqui no Brasil, quando a gente vai no supermercado, quem atende a gente é uma pessoa, né? A gente passa as compras ali e a pessoa recebe dinheiro e é assim que funciona. Mas em alguns países, como o Japão, países lá de primeiro mundo, já não tem mais a pessoa ali. É um terminal onde o próprio cliente vai lá, passa as compras dele naquele sistema, passa o cartão dele e vai embora. Não tem ninguém. Não tem uma pessoa fazendo isso. Então, imagine vocês tendo que entrevistar a caixa de supermercado para ver como é o trabalho dela, para construir um sistema que daqui a pouco vai substituí-la. E muitas vezes isso acontece. E aí, a parte interessada, né, a pessoa que vai ter que estar dando as informações de como é feito o trabalho dela, nem sempre vai ser fácil conduzir isso. E é um trabalho do analista de requisitos também conduzir isso. Porque muitas vezes as pessoas têm ali rejeição a esse trabalho, porque ela sabe que, da feita que o sistema estiver pronto, a atividade dela pode deixar de existir. Então, tem essas características também que, às vezes, vocês podem se defrontar quando vocês estiverem fazendo essa atividade. E a outra é aquilo que a gente conversou, os requisitos mudam durante o processo de análise, partes interessadas novas podem surgir e o ambiente de trabalho muda, ou seja, quando a gente às vezes a gente começa a conversar
com determinada pessoa, que é usuário, de repente tem uma mudança de governo, e aí aquelas pessoas são trocadas, e aí você já tem que conversar com outras pessoas, e aí os requisitos já não são mais aqueles, mudam. Isso também é normal que aconteça, né? E aí, vocês vão precisar ter algumas características que já até ultrapassam a atividade fim de análise de requisitos. Vão ter alguma característica lá da psicologia para conseguir resolver conflitos entre as partes interessadas, porque alguém pode dizer que o sistema deve fazer tal coisa e o outro vai lá e diz que não, que ele não deve fazer tal coisa, e aí vocês vão precisar gerenciar isso para saber o que no final o sistema tem que fazer. Outra questão também, que é tarefa do analista de requisitos, e não é uma tarefa em si que vocês precisam construir um documento, mas que vocês precisam nessa atividade de requisitos com o cliente ter um certo habilidade de reconhecer quais são os requisitos que são mais urgentes que os outros. É essencial determinar essa prioridade dos requisitos junto ao cliente, porque os requisitos de maior prioridade, eles vão ser considerados em primeiro lugar. Ou seja, quando vocês fazem lá aquele documento de divisão, vocês veem que no final tem um monte de requisitos ali. Ou quando vocês fizeram as histórias de usuário, é muito provável que tenha um conjunto de documento, de história de usuário ali. Só que elas não vão ser feitas todas ao mesmo tempo, né? Elas vão ter que ser escalonadas, mesmo que seja no processo tradicional, onde a gente não divide entregas, mesmo assim, a gente vai precisar dividir para que a gente saiba o que a gente tem que fazer primeiro, qual é daqueles requisitos que realmente é o mais importante, que se não estiver funcionando perfeitamente, o sistema não existe. E aí, é interessante também que o analista de requisitos, no momento que ele está conversando, ele veja com o cliente o que é mais importante, o que é essencial, e aí ele uma forma de estruturar é usar essa classificação, requisitos que são essenciais, ou seja, aqueles que se não tiverem no sistema, o sistema não pode nem entrar no ar, os sistemas que são importantes, ou seja, que tem que estar ali, porque é importante que ele exista, e uma característica que são desejáveis, que é, eu gostaria que tivesse, mas se não tiver, beleza, eu posso continuar a utilizar o sistema. Para que a gente consiga tentar direcionar a próxima fase, que é a fase de desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho um requisito que diz assim, a consulta X ao banco de dados deve retornar os dados ABC. Isso aqui é essencial, se ela não retornar os dados ABC, nem adianta. Aí eu tenho outro que diz assim, consulta X ao banco de dados deve visualizar dados segundo determinado padrão. Só que é importante que ela retorne esses dados e que tenha um padrão. Aí, no final, ele diz assim, consulta X ao banco de dados deve usar as cores azuis nos resultados. Isso aqui é desejável, mas se tiver verde, ele pode continuar a usar o sistema. Agora, se não tiver nem retornando os dados, aí temos um problema. Então, fazer essa classificação junto com o cliente é importante para que a gente saiba exatamente o que a gente tem que fazer e no que a gente deve valorizar, o que a equipe de desenvolvimento tem que se preocupar. Ela não vai ter que se preocupar tanto em fazer na cor azul, mas em retornar esses dados sim, porque isso é essencial, certo? A próxima fase, quando eu já documentei tudo que a gente já viu aqui, é a validação dos requisitos, quando a gente vai se certificar que a gente realmente entendeu o que o cliente quer, onde a gente vai ler as frases e aí a gente vai procurar encontrar logo o problema antes de começar a implementação, porque a gente já também conversou que consertar um erro de requisitos após a entrega do sistema, ela pode custar mais de 100 vezes o custo de um erro de implementação. O que isso significa? Se encontra o erro enquanto está no papel, beleza, eu vou lá, apago, escrevo de novo. Não tenho tanto problema assim. Agora, se eu encontrar um erro depois que já tiver tudo programado e testado,
aí pode custar muito caro, isso é um prejuízo muito grande se eu tiver que refazer alguma funcionalidade importante do sistema. Então, é por isso que eu preciso validar meus requisitos. E aí, como é que a gente valida? Através daquelas revisões que a gente viu aqui, a gente fez até tentou fazer um exercício, né? Vocês fizeram um exercício de um colega lia o requisito do outro e apontava os problemas que tinha encontrado. Uma outra forma é usar a própria prototipação, então aqueles protótipos de tela que a gente fez já é uma forma de validar, porque o cliente vê aquilo e já consegue visualizar e já consegue apontar um problema que ele só veria depois da tela pronta. A outra é análise de consistência automática, que é avaliar completamente essa especificação de requisitos. E uma outra é geração de casos de teste, quando eu pego os requisitos e vejo se eu consigo, se todos eles são testáveis, certo? Além disso, de toda essa parte de validação, durante todo o processo de requisitos, eu preciso gerenciá-los. E o que é gerenciá-los? É o processo de controlar as mudanças dos requisitos durante o processo de engenharia de requisitos e desenvolvimento do sistema. Vocês devem lembrar que quase todos os documentos que vocês fizeram têm um histórico de versões, logo no cabeçalho. E por que tem esse histórico de versão? Tem esse histórico de versão para que qualquer alteração que a gente vá fazer, a gente vá lá e atualize. E a gente viu também que fazer essas atualizações é bastante comum conforme a gente vai evoluindo. Por exemplo, o primeiro documento que a gente faz é o documento de visão. Aí depois, é muito provável que vocês façam o protótipo de tela, os cenários de uso, e quando vocês vão evoluindo, vocês têm que voltar lá para o documento de visão, porque tem alguma funcionalidade que vocês não previram, que vocês viram depois que é necessário. Aí volta lá e atualiza, porque não pode ficar um documento inconsistente com o outro. O documento de visão dizendo determinadas funcionalidades e o caso de uso ali colocando outras que não estavam previstas ali no documento de visão. Então, é por isso que tem que constantemente gerenciar esses requisitos para a gente evitar a inconsistência na documentação, tá? Então, o que a gente tem que fazer é isso, se preocupar em não escrever uma coisa em um documento e daqui a pouco contradizer. Então, esse gerenciamento de requisitos, ele tem esse objetivo, de deixar tudo consistente conforme vai evoluindo, certo? Outra coisa que a gente viu aqui foi o processo tradicional e o processo ágil de requisitos, e que cada um tem a sua saída. No processo tradicional, o que a gente aprendeu na disciplina? Documento de visão, regra de negócio, glossário, requisitos não funcionais, o cenário de uso, que é aquele passo a passo, onde a gente vai lá dizendo, o sistema diz isso, o cliente faz aquilo, o diagrama de caso de uso, que é o visual, que é o diagrama em si, onde vocês viram que tem aquele bonequinho ligado aos círculos, onde cada círculo daquele é uma funcionalidade. E o termo de homologação de requisitos, que na verdade é o aceite do cliente após a apresentação. Quando a gente apresenta a documentação para o cliente, ele diz, ok, é isso que eu quero. Então, esse é o termo de homologação. Então, nessa atividade de requisitos, o nosso objetivo é esse. E além dessa documentação, a gente também viu a questão dos protótipos de tela. Isso seguindo o processo tradicional. Aí, por que eu coloquei na apresentação esses três aqui em vermelho? O documento de visão, a regra de negócio e os requisitos não funcionais. É que mesmo eu seguindo o processo tradicional, eu não sou obrigada a fazer todos esses documentos. Pode ser que seja um sistema mais simples, que não tenha necessidade de eu fazer toda essa documentação. Ou que, apesar de eu estar usando o processo tradicional, eu tenho um prazo pequeno para entregar para o cliente. Então, eu tenho que fazer essa documentação, mas eu tenho que programar, porque eu só tenho que entregar, eu tenho um prazo de 1 mês para entregar para ele. E se eu for fazer toda essa documentação, eu posso levar tempo demais. Então, se eu tiver que filtrar e pensar assim, o que eu não posso deixar de fazer? Eu destaquei esses 3 aqui em vermelho. O documento de visão, que é aquele primeiro documento, por quê? Porque ali eu vou pensar nas funcionalidades, eu vou documentar as necessidades do cliente e as funcionalidades que eu tenho que fazer. Então, ele é muito importante. As regras de negócio.
também são muito importantes, porque é ali que vai dizer as regras que existem no mundo real que o meu sistema tem que ter. Porque se não tiver atendido essas regras aqui, não adianta eu usar o sistema. Então, se a gente pensar no SIGA, se o SIGA não reprovasse um aluno que a média dele fosse menor que 6, ele teria não estaria atendendo a necessidade. Por quê? Porque existe essa regra no mundo real que diz isso, certo? Então, esse documento de regras de negócio, a gente está aqui em vermelho, porque ele é importante. É importante a gente saber quais são as regras que existem no mundo real que a gente precisa programar. E eu destaquei aqui também os requisitos não funcionais, por quê? Porque são aqueles requisitos que o cliente não fala para a gente, mas que, se a gente não atender, pode dar problema e a gente pode ter prejuízo, o sistema pode deixar de ser utilizado, ou pode repercutir muito negativamente. Por exemplo, o sistema do Enem. Quase todo ano, quando vai ter a inscrição ou quando vai ter a divulgação dos resultados, o sistema costuma cair e ficar muito lento, né? O que acontece? Provavelmente ele não cumpre um requisito não funcional da quantidade de usuários que ele tem que aguentar simultaneamente. E aí, o que acontece? Todo ano sai na imprensa, aquela repercussão, é uma repercussão negativa. Então, não se atentar para os requisitos não funcionais pode fazer com que a imagem de um determinado sistema fique comprometida, né? Aí, muitas vezes a gente diz, o SIGA é lento. E não, nem adianta usar o SIGA. O SIGA eu tento acessar aqui no meu celular, o sistema é muito pesado. O que é isso? É muito mais reclamações relacionadas aos requisitos não funcionais do que as funcionalidades, porque funcionalidade a gente sabe que tem muita ali, que quase tudo a gente consegue fazer no sistema, só que ele é tão lento que a gente, às vezes, agora, por exemplo, nesse momento, muitos dos professores estão optando por utilizar o Classroom, colocando as atividades todas lá no Classroom, porque a gente sabe que é mais fácil vocês usarem no celular o Classroom do que o SIGA. E não quer dizer que o Classroom tem muito menos funcionalidades que o SIGA. O SIGA tem muito mais coisas disponíveis ali. Só que como ele é pesado, como ele não atendeu determinadas características que provavelmente estão lá nos requisitos não funcionais, a gente opta por usar outro sistema, mesmo tendo o sistema na organização. Então, por isso que eu destaquei ele vermelho, porque ele é importante. Ele é importante não só ser feito, como ser cumprido as exigências que estão ali. Tá? Protótipo de tela, que a gente já viu, e o último que a gente viu dentro da disciplina, que foram as histórias de usuário, que foi que vocês entregaram na semana passada, que a gente viu a aula da semana passada, que a gente escreve os requisitos de uma forma muito mais simples. Mas vocês devem ter visto, quando vocês documentaram os requisitos dessa forma, e como vocês já tinham feito o processo tradicional para o mesmo sistema, que os requisitos documentados na forma de história de usuário, eles deixam muitas perguntas, né? Quando eu só escrevo assim, como um aluno eu quero emitir histórico, e eu não tenho mais nada, eu não tenho um protótipo de tela, eu não tenho uma regra de negócio que me diz como é que é esse histórico, eu não tenho um passo a passo, se eu entrego isso para um programador, vai ficar muito amplo, vai ter ele pode fazer esse histórico de diversas formas, até mesmo de uma forma que não atende a necessidade. Aí, a gente viu lá, na aula, que a gente precisa ter um cara chamado PO, Product Owner, que ele diz para o programador como é que tem que ser aquele histórico. E se eu não tiver essa pessoa para falar, no momento da implementação, não adianta eu usar o processo ágil, porque eu vou ter problema. Então, eu posso usar o processo ágil? Posso, desde que eu atenda a determinadas características. Agora, bora ver um outro exemplo. Eu estou tendo a ideia de criar um aplicativo que vai fazer venda de produtos da cidade, que qualquer loja pode se cadastrar e o cliente vai lá e pede o produto e eu entrego. Meu aplicativo é um iFood, só que do centro comercial. Tive essa ideia porque
as pessoas não estão querendo ir no comércio, então eu já sei, eu vou mapear todas as lojas da cidade, eles vão cadastrar os produtos dele e as pessoas vão poder pedir pelo sistema e vai ser entregue. Beleza. Quem é que está tendo essa ideia? Sou eu. Quem é que vai desenvolver? Sou eu. Então, eu posso simplesmente anotar mesmo no formato de história de usuário. Quem vai definir como é a tela? Sou eu. Quem vai definir as regras de negócio? Eu também, porque eu sou tudo. Eu tive a ideia, vou fazer, vou implementar. Eu preciso fazer um protótipo de tela, se eu já sei programar, e em vez de fazer a tela no rascunho, eu já posso fazer a tela no próprio aplicativo, aí faz sentido utilizar a história de usuário. Agora, imagina que eu gosto de usar a história de usuário, mas eu quero ter alguma forma de documentar as regras de negócio. Eu posso usar a combinação de história de usuário mais o artefato de regra de negócio, porque eu acho que ele é importante? Posso. É importante que eu conheça todas essas documentações, incluindo a história de usuário, porque pode ser que o melhor seja fazer uma combinação. Olha, eu vou fazer para o meu cliente, eu vou fazer os protótipos de tela e vou fazer os requisitos não funcionais. Porque para mim é importante definir como a tela vai ser e é importante definir com ele os requisitos não funcionais. De resto, eu não vou documentar, não, porque aí eu já vou logo implementar. Beleza, assumindo o risco e todo mundo estando de acordo, eu posso fazer isso. O que o analista de requisitos precisa é saber e conhecer diferentes formas de documentar e escolher o que melhor se aplica de acordo com a situação, certo? Então, é isso que vocês têm que sair sabendo dessa disciplina, que existe diferentes formas de documentar, que dependendo do cenário que eu tiver, eu posso usar tudo, eu posso fazer uma combinação de uma ou de duas. Isso vai depender de onde eu estiver e do porquê, certo? E aí a gente encerra a disciplina, já que vocês já aprenderam tudo isso, já está tudo gravado, já sabem, já são analistas de requisitos, e aí o que vocês vão fazer na terceira avaliação? Quando ela vai ser? Daqui a uma semana, dia 22. Onde ela vai ser? Aqui, na nossa sala virtual. O que vocês vão fazer? É semelhante à segunda avaliação, só que aqui eu quero ver vocês escolhendo uma combinação de formas de documentar que vocês viram na disciplina. Então, a apresentação de requisitos de um sistema, utilizando combinações de artefatos que vimos na disciplina. Vocês podem utilizar a história de usuário, mas os casos de uso para detalhar aqui como é que funciona o passo a passo daquela história de usuário. Vocês podem fazer simplesmente cenário de uso, mais casos de uso. Vocês podem fazer documento de visão, mais protótipo de tela, mais regra de negócio. Vocês podem fazer história de usuário, mais protótipo de tela. Vocês vão escolher a combinação. No mínimo 2, tá? Aí, como vai ser feito? Vocês vão entregar o trabalho escrito, que vai ser essa combinação aqui, mais essa apresentação oral. O formato. Eu estou pedindo os vídeos de 5 minutos, como vocês fizeram na passada, apresentando a combinação que vocês fizeram, né, qual é o sistema de vocês, no máximo 5 minutos. Recomendo que vocês façam vídeo, porque a gente viu na aula passada que se torna mais tranquila a apresentação em vídeo, porque a gente não pode contar mesmo com a nossa internet, infelizmente. E que sistema é esse aqui, professor? Está em vermelho. Eu não vou fechar o sistema, mas eu vou fechar o tema, tá? Eu quero que o tema seja um aplicativo útil para os dias atuais. E que dias atuais são esses? São esses que a gente está vivendo tão complicados, cheio de problemas de saúde, de problemas de emprego, de problemas de pessoas passando necessidade. E aqui eu coloquei 3 exemplos, mas o quarto é dizendo que é o tema livre, mas que eu quero que se adeque a esse tema que seja útil para esse cenário que nós estamos. Aí eu coloquei, o primeiro aqui seria sugestão, só sugestão para vocês. Aplicativo para doação, recebimento de alimentos, roupas. Se a gente tivesse um aplicativo que cadastrasse os postos de doação, onde as pessoas pudessem ir lá levar e onde as pessoas que tivessem necessidade pudessem ir lá buscar, né? Algo nesse sentido. Um outro que eu coloquei, um aplicativo para ensino remoto de cursos profissionalizantes. Se a gente pudesse ter um aplicativo que tivesse, as pessoas pudessem se inscrever para ministrar, uma pessoa que sabe bordar, por exemplo, fosse lá, se inscrevia, fazia uma videoaula e disponibilizava, e outras poderiam se inscrever para assistir aquela videoaula.
Um terceiro aqui é parecido, e eu acho que já teve até uma ideia aqui semelhante, só que a ideia era um aplicativo para diárias de serviço em geral, serviços em geral, em geral, né, está escrito errado, que é, por exemplo, eu estou precisando de alguém para fazer a poda de árvore na minha casa. Aí a pessoa vai lá e cadastra, e a pessoa que está procurando vai lá e se inscreve para fazer aquela diária. O que eu pensei para esse sistema de vocês seria isso. Não, é que eu olhei aqui uma mensagem, eu achei que eu já tinha caído de novo. É um aplicativo ligado ao nosso cenário atual, que vocês conhecem bem também, e que vocês não precisam fazer toda a documentação. De acordo com o que vocês pensaram do aplicativo, vocês vão selecionar uma combinação desses documentos que a gente aprendeu aqui. Pode ser protótipo de tela, mais regra de negócio, pode ser história de usuário, mais protótipo de tela. É nesse cenário onde vocês propõem, vocês escolhem só o que vocês acham mais importante que atenderia vocês. Grava um vídeo por volta de 5 minutos, explicando, pode ser menos ou pode ser mais, mas seguir por 5 minutos, e na próxima aula a gente vai fazer a apresentação. A ideia é que eu queria que vocês fizessem um vídeo mesmo, se pudessem, e disponibilizar lá no YouTube, é que eu queria colocar lá no canal como se fosse o que saiu de ideias daqui da nossa disciplina. Então, a minha ideia é disponibilizar esses vídeos de você lá, uma playlist das nossas ideias daqui da disciplina, certo? Entenderam? Estão contra, a favor? O Vitor está perguntando se vai ser individual. Esse aqui eu gostaria que fosse. Que vocês, cada um, fizesse a sua ideia em si. Professora, mas eu passei a disciplina todinha trabalhando com a minha dupla. A senhora não aceita? Meu coração é mole e eu aceito. Então, se vocês, por exemplo, tem uma dupla que trabalhou desde o início junto ali, já aprendeu a fazer tudo junto, quer fazer junto? Pode, não vai ser na última avaliação que eu vou mudar. Mas quem quiser também priorizar o individual também pode, para ter a sua ideia ali também. Agora, se a dupla entrou no consenso de ter uma ideia ali, os dois entenderam que aquela ideia é boa, faz junto, não tem problema não. Perguntas, reclamações, digam lá. E, professora, em relação à Diga nota lá. da primeira avaliação, a senhora disponibilizou ou tem uma data específica? Não disponibilizei porque estava faltando a tarefa de hoje, que é a das histórias de usuário. Aí agora que completou, aí essa semana eu vou disponibilizar. Tá certo. Porque lembrando que a primeira avaliação é o somatório, né? As entregas. Se vocês fizeram todas as entregas, tá garantido. Professora, se faltou uma ou outra... A história do usuário, ela é aquela atividade que a gente fez? Isso. Essa última atividade? Exatamente. Como doador, eu gostaria de saber os postos de arrecadação no município. Como uma pessoa que precisa, eu gostaria de saber os postos de arrecadação. Como doador, como administrador, eu quero poder cadastrar os postos de arrecadação de acordo com o tipo. Aí vocês vão pensando, aí vocês podem pensar as telas, ou o que vocês acham que pode ajudar ajudaria vocês para construir essa ideia. Tudo bem, tá bom, obrigado. Tá? Mais alguma coisa? Dúvidas, reclamações? É agora ou cala-se para sempre? Eu acho que é isso, né? Eu acho que se tiver alguma dúvida, quando estiver terminando ou fazendo atividade, trabalho, né? Exatamente. Certinho? Então, a gente se encontra nesse mesmo horário, nessa mesma sala, daqui a uma semana para encerrar a disciplina, beleza? Beleza, bom dia, pessoal. Então tá, pessoal, bom dia. Vou encerrar aqui, daqui a pouco essa gravação, para quem teve algum problema, já vai estar lá no YouTube. Bom dia e se cuidem.